Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso estudo a respeito dos crimes contra a vida, vamos falar agora um pouco sobre o crime de aborto, né? Os crimes de aborto, majorantes, exclusão do crime de aborto, enfim, as características gerais acerca do abortamento, né? Que, na verdade, a lei, quando ela diz aborto, ela está trocando a ação pelo seu produto, né? Então, a gente precisa entender o que é que se entende por abortamento, né? Então, o aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, como diz o professor Mirabete, né? E então, o termo inicial para a prática do aborto é o começo da gravidez, tá? E do ponto de vista jurídico, quando é que nós temos o começo da gravidez, que é o termo inicial para a prática do aborto, né? Então, na ótica jurídica, prevalece o entendimento de que a gestação tem início com a implementação do óvulo fecundado no endométrio, né? O fenômeno chamado de nidação. Nidação é a fixação do óvulo fecundado no útero materno. Juridicamente é aí que começa a gestação. Portanto, é a partir desse momento que é possível falarmos no aborto, tá? E aí não importa se a gravidez é natural, fruto da cópula carnal, né? Ou de inseminação artificial, certo? Uma coisa importante que nós não iremos trabalhar aqui, mas que eu gostaria de mencionar, é que na Lei de Contravenções Penais, nós temos um dispositivo atinente ao anúncio de meio abortivo, está lá no artigo 20 da Lei de Contravenções Penais. Esse artigo 20 pune quem anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, certo? É uma medida de caráter preventivo, obviamente, para evitar a publicidade apta a desrespeitar o interesse, a despertar o interesse pela prática do crime de aborto, tá? Que mais? Nós vamos ver nesses crimes que o que se protege, portanto, é a vida intrauterina, tá? Diferente do homicídio, diferente do infanticídio, que protege a vida extrauterina, como nós já conversamos sobre esses crimes, nós temos aqui que a proteção é da vida intrauterina. Aí nós temos, né, o aborto criminoso, que vai do artigo 124 ao 127, nós temos o aborto legal, que é o aborto permitido, que é o do 128, certo? Classifica ainda a doutrina como existindo uma espécie de aborto que é o chamado aborto miserável, econômico-social, que é aquele aborto praticado por razões de miséria, né, de incapacidade de sustentar financeiramente aquela vida futura. E isso não exime o agente, de acordo com a lei brasileira, não exime o agente de pena. O agente pratica, sim, um ato criminoso, o ato do abortamento, né? Pois bem, vamos começar analisando o artigo 124 do Código Penal, que trata do aborto provocado pela própria gestante, ela provoca o aborto nela mesma, né? Ou um terceiro que provoca na gestante com o seu consentimento, né? Ou seja, aqui nessa segunda conduta, a gestante não pratica o aborto em si, né, nela mesma, ela não pratica o aborto nela mesma, mas é crime também ela consentir que um terceiro realize o aborto de acordo com o que está aqui no 124. 124 diz: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Traz uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, aqui nós temos duas formas de aborto criminoso. Aqui é punido o autoaborto. Deixa eu pegar aqui a canetinha para marcar. Marca texto para marcar isso, ó. Provocar aborto em si mesma. Isso aqui é o chamado autoaborto, tá? E, além dessa conduta do autoaborto, nós temos também a punição pelo fato da gestante consentir que outra pessoa provoque o
aborto, né? Ele provoque o aborto, tá? Então, aqui nós vemos que a pena é de 1 a 3 anos, não é infração de menor potencial ofensivo, porque para ser infração de menor potencial ofensivo, a pena máxima tem que ser de até 2 anos. Porém, cabe a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é inferior a de até 1 ano, né? E sendo a pena mínima de até 1 ano, é possível a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099/95, estudá-la ainda durante o curso de Direito. Bom, também, como é cometido com violência, esse crime não admite o acordo de não persecução penal, né? Que nós temos aí agora no 28A do Código de Processo Penal. Pois bem, quem são os sujeitos do crime, professora? É um crime de mão própria ou é um crime próprio, esse crime do 124? O fato da gestante provocar o aborto em si mesma ou o fato da gestante consentir que outrem lhe provoque, né? Nós temos aqui dois tipos de conduta. Nós temos aqui, então, que é um crime o quê? De mão própria, né? Ou é um crime próprio, né? Como vocês sabem, a teoria adotada, a teoria do domínio final do fato, né? Com essa teoria, a distinção entre crime próprio e de mão própria fica enfraquecida, meio que perde o sentido, né? Porque o autor, de qualquer forma, né, de acordo com essa teoria, nem sempre se resume naquele que executa o verbo nuclear. Mas existe essa divergência na doutrina e por isso eu estou comentando sobre isso com vocês, tá? Para o Bittencourt, é um crime de mão própria e, portanto, a participação de terceiros é admissível, mas não em coautoria, tá? E esse terceiro vai responder pelas penas do artigo 126, tá? Que é provocar o aborto com consentimento da gestante, que nós vamos estudar já já. Então, para Bittencourt, é crime de mão própria, admite a participação de terceiro, participação, mas não coautoria. Por ser de mão própria, só quem pode realizá-lo seria a gestante, tá? E esse terceiro que provoca o aborto, que a gestante consentiu, iria responder pelas penas do artigo 126 do Código Penal, tá? Então, para Bittencourt, é um crime de mão própria, ou seja, só a gestante pode realizar, não admite coautoria, só admite participação. Agora, outros doutrinadores entendem que é um crime próprio. Se é um crime próprio, admite-se o concurso de agentes, né? Inclusive na forma de coautoria. Então, por exemplo, gestante e o seu marido juntos realizam as manobras abortivas. Ela é a autora, ela é a coautora e ele também é coautor, tá? Agora, o marido, né, vale ressaltar, ele vai ser punido também pelo artigo 126, será punido pelo artigo 126, né, com a pena independente. Então, aqui nós temos uma exceção pluralista, a teoria monista, né? O mesmo fenômeno que explica o fato do corrupto responder pelo artigo 317 e o corruptor pelo 333 do Código Penal, assuntos que vocês vão estudar também no próximo semestre, tá? Mas aí eu já gosto, vocês sabem, um pouco de aprofundar essas discussões, essas explanações. Bom, vou tentar ser um pouco mais objetiva agora. Então, tá. É crime próprio, admite sim o concurso de agentes na forma de coautoria, né, para essa outra parcela da doutrina, mas o coexecutor, no exemplo que eu dei, por exemplo, o marido, né, ele vai ser punido não pelo 124, vai ser punido pelo artigo 126, que é provocar o aborto com o consentimento da gestante, tá? Prevalece o entendimento de que o sujeito passivo é o produto da concepção, né? Aí pode ser o óvulo, o embrião ou o feto, né? E caso sejam vários fetos, professora, por exemplo, uma gravidez de gêmeos, aí haverá o concurso formal de crimes, tá? Artigo 70 do Código Penal.
Quanto à conduta, né? Na primeira conduta, que é provocar aborto em si mesma, que é o chamado autoaborto, a mulher grávida, por intermédio de meios executivos, sejam eles químicos, como remédios, sejam eles físicos ou mecânicos, não importa o meio, ela provoca, ela dá causa, ela promove nela mesma, seja mediante uma ação, seja mediante uma omissão, a interrupção da gravidez, destruindo, portanto, essa vida endouterina, né? Intrauterina, endouterina. Já a segunda conduta típica, que é essa daqui de consentir que outra pessoa lhe provoque o aborto, o que é que vai ser a conduta típica? Justamente isso, a gestante consentir no abortamento, né? E aí exige-se, obviamente, a figura do provocador, né? A pessoa que provoca o aborto com esse consentimento dela, que vai responder pelo crime do artigo 126, tá? Professora, e se a mulher acha que está grávida e não está grávida, né? E aí realiza manobras abortivas? Se ela acha que está grávida, mas não está, nós vamos ter aí um crime putativo, não é mesmo? A mesma coisa acontece quando o feto já está morto. Já está morto, a mulher não sabe, a gestante não sabe, mesmo assim quer provocar um aborto. Então, é crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. O feto já está morto, a gestante não sabe e quer abortar. Ela pratica crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, né? Bom, é um crime que só pode ser praticado na modalidade dolosa, só é punível a título de dolo, tá? Então, esse dolo é a vontade livre e consciente de interromper a gravidez ou de consentir que outrem interrompa a sua gravidez, tá? Não é punível a modalidade culposa. Professor, e se o aborto foi culposamente provocado por um terceiro? Esse terceiro vai responder por lesão corporal gravíssima, tá? Se é culposamente provocado por terceiro, esse terceiro vai responder por lesão corporal gravíssima, caso a lesão seja dolosa e o abortamento culposo, né? Então, o dolo do agente era de lesionar, não sabia que estava, foi negligente, enfim, não prestou atenção que a mulher estava grávida, não queria o aborto. Então, ele vai responder pela lesão corporal gravíssima, nós vamos estudar ainda esse crime, ou lesão corporal culposa, né? Se a lesão que causou a interrupção da gravidez também foi derivada de culpa. Nós vamos estudar ainda nas aulas posteriores o crime de lesão corporal. Quanto à consumação, é um crime material. Crime material. O que é que isso significa? Só se consuma com a morte do feto, né? A destruição do produto da concepção, que é o feto, né? O embrião, enfim. Não importa se essa morte vai acontecer dentro ou fora do ventre materno, né? Desde que seja resultado de manobras abortivas, ou seja, a ação foi feita quando ainda estava dentro do útero da gestante, né? O que deu causa à morte foi o que foi feito quando o feto ainda estava dentro do útero, né? Bom, se ocorreu o nascimento com vida e tem uma morte posterior, né, em decorrência de uma nova ação ou uma nova omissão, aí, como vocês sabem, o crime vai ser de homicídio ou de infanticídio, dependendo do caso, né? Não é mais o aborto, tá? Porque aí a conduta vai recair sobre a vida extrauterina. Vida extrauterina, a gente pensa em homicídio ou em infanticídio, tá? É um crime plurissubsistente, né? Ou seja, eu consigo fracionar o intercrimes, tá? Então, é possível a tentativa, né? O feto é realizada a manobra abortiva, mas o feto é expulso do útero e consegue sobreviver. Então, nós temos a tentativa desse crime. E a ação penal é pública incondicionada. Bom,
Nós temos ainda a figura do aborto provocado por terceiro, e aqui eu vou grifar, sem o consentimento da gestante. Aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. O artigo 125 diz: provocar aborto sem o consentimento da gestante traz uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Bom, aqui não são cabíveis os benefícios da 9.099, porque tanto a pena mínima quanto a pena máxima extrapolam os limites previstos para que sejam possíveis esses benefícios da Lei dos Juizados Especiais. E como é crime cometido com violência, também não se admite o acordo de não persecução penal, lá do artigo 28A do Código de Processo Penal. Quanto aos sujeitos, né, do crime, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, porque é um crime comum, tá? E aqui admite-se tranquilamente o concurso de agentes. É um crime de dupla subjetividade passiva. Por quê, professora? Porque nós temos duas vítimas, né? Dupla subjetividade passiva, duas vítimas, né? Tanto o produto da concepção, que pode ser o óvulo, o embrião ou o feto, quanto a gestante vão ser sujeitos passivos desse crime. Quanto à conduta, né, nós temos aí que a conduta é interromper de forma violenta, de forma intencional, uma gravidez, destruindo o produto da concepção, né? E aí, por exemplo, quem desfere um chute violento no ventre de uma mulher que sabe que aquela mulher está grávida, pratica o crime de aborto, né? Um exemplo da prática desse crime aqui. Agora, mais uma vez, é crime impossível se a mulher erroneamente se suponha grávida, né? Se na verdade não estava grávida, nós não temos esse crime de aborto. Também é um crime culposo, tá? É um crime é um crime doloso, não se admite a modalidade culposa, tá? Só é punível a título doloso, que é a vontade livre e consciente de interromper a gravidez contra a vontade da gestante, né? E aí é importante ressaltar para vocês que matar uma mulher que o agente sabe que está grávida configura o crime de aborto, né? E aí, no mínimo, ele vai ser punido a título de dolo eventual, né? Se ele mata a mulher, né? E também mata o produto da gestação daquela mulher que o agente sabia que estava grávida, ele deve responder em concurso formal pelo crime de homicídio e aborto, né? Agora, se houver desígnios autônomos, ou seja, a intenção do agente era de praticar os dois crimes, era de matar a gestante e também de matar o feto. Então, ele vai responder por concurso formal impróprio. Como nós já estudamos, vão ser aplicadas cumulativamente a pena dos dois crimes, né? Se for concurso formal próprio, se o agente não tinha desígnios autônomos, aí vai ser aplicado o sistema da exasperação. Consumação e tentativa, mesma coisa, tá? Consuma-se com a destruição, né, do produto da concepção, é um crime material. E quanto à tentativa, também é um delito plurissubsistente, né? Caso o resultado não seja alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente, vai estar figurada a tentativa. E a ação penal também é pública incondicionada. O que mais? Aborto provocado por terceiro e agora com o consentimento da gestante. Com o consentimento da gestante. Então, aí nós temos o artigo 126, tá? Provocar aborto com consentimento da gestante. Traz uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, né? E aí, parágrafo único diz: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aqui, nós vemos que
é punido o aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. Vejam que a pena mínima é de 1 ano de reclusão, e nós sabemos que quando a pena mínima é de até 1 ano de reclusão, é possível suspensão condicional do processo, né? Desde que estejam presentes, obviamente, os outros requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95. E, mais uma vez, como é um crime cometido com violência, não é admissível o acordo de não persecução penal, que está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Quanto aos sujeitos do crime, é um crime comum, né? Sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa pode praticar, é possível o concurso de agentes nas duas formas, tanto na coautoria quanto na participação. E aqui o sujeito passivo, nesse caso aqui, vai ser apenas o feto, né? Lembrando que a gestante, ela deu o consentimento, então ela não pode ser considerada vítima, né? O sujeito passivo, apenas o feto, tá? Quanto à conduta, é a mesma conduta típica dos outros artigos que nós já vimos, né? É você ocasionar, seja por meio de uma ação ou de uma omissão, com o consentimento válido, né? Com o consentimento válido da gestante, a interrupção da gravidez dela, né? Destruindo o produto, né? Matando o feto. Então, se durante essa prática, essa manobra abortiva, ficar descoberto que, na verdade, ela não estava grávida, achavam que ela estava grávida, mas, na verdade, ela não estava, mais uma vez, nós vamos ter um crime impossível. Quanto ao elemento subjetivo, né, nós temos que é um crime doloso, também só pode ser praticado na modalidade dolosa, vontade livre e consciente de praticar o abortamento que foi consentido pela gestante, ou seja, foi concordado pela gestante. Quanto à consumação e à tentativa, a mesma coisa dos anteriores. Agora eu gostaria de falar do dissenso presumido, que é o dissenso presumido, que é o que traz o parágrafo único do artigo 126, né? O dissenso presumido, de acordo com o parágrafo único, é desconsiderada a vontade do agente, né, o consentimento da gestante, é desconsiderada a vontade da gestante ou o consentimento dessa gestante quando essa gestante for uma pessoa menor de 14 anos, quando ela for alienada, débil mental, ou se o consentimento foi obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, né? E aí, nessas hipóteses, o que é que acontece, professora? O terceiro que provocou o aborto vai responder pelas penas, né? Vai ter para si a pena do artigo 125, né? Que são penas maiores, olha só. A pena aqui é de 3 a 10 anos no 125, 3 a 10 anos. Então, se o agente praticar o aborto, mesmo com o consentimento da gestante, mas sendo essa gestante menor de 14 anos, né? Se é alienada, débil mental, ou se esse consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, o agente vai responder com as penas, vai ser aplicada a pena do artigo 125, do artigo anterior, que são mais graves, né? E a gestante fica isenta de sanção penal, ela não é considerada penalmente responsável pelo que aconteceu, certo? E aí o dolo do agente, obviamente, ele deve compreender, ele deve saber que a pessoa está grávida, né? Ele deve também compreender o modo pelo qual o consentimento foi dado. A ação penal também é pública incondicionada. Aborto majorado pelo resultado. É um aborto majorado, porém o Código Penal, o legislador equivocadamente chama de forma qualificada, né? Apesar de nós sabermos que não é uma qualificadora, tecnicamente falando, porque nós não temos uma nova pena mínima e nem uma nova pena máxima,
nós temos, na verdade, aqui uma majorante, por isso que eu trouxe para vocês a expressão correta. Aborto majorado pelo resultado. Mas vocês vão ver doutrinas, julgados e o próprio Código Penal chamando isso aqui de forma qualificada de aborto, tá? Então, é majorante porque a pena é aumentada de 1/3. Se, o que é que ele diz 127? As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas, portanto, o artigo 125 e 126, né? As penas dos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Então, aumentada de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados, a gestante sofreu o quê? Lesão corporal de natureza grave. A pena, nesse caso, dos artigos anteriores, não ser aumentada de 1/3. Serão duplicadas se sobrevier à morte. Por isso que nós dizemos que é o aborto majorado pelo resultado. O agente está praticando lá as condutas do artigo 125 e do 126, mas teve um resultado aqui para gestante, né? Ela sofre, em decorrência das manobras abortivas, lesão corporal de natureza grave ou morre. Então, as penas vão ser maiores, né? Então, o aborto ele vai ser majorado nessas 2 hipóteses. Se, em consequência do aborto das manobras abortivas, a gestante sofreu uma lesão corporal de natureza grave, não é qualquer lesão corporal, é a de natureza grave. As de natureza grave são aquelas previstas nos parágrafos 1º e 2º do Código Penal, do 129 do Código Penal, que nós ainda iremos estudar. E também o aborto vai ser majorado se, por qualquer dessas causas, né, o aborto ou os meios empregados, lhe sobrevém a morte. Bom, somente se aplica esse artigo 127, essa majorante, aos crimes dos artigos 125 e 126, como eu já falei, né? Ele diz nos 2 artigos anteriores, ó. E para que incida essa majorante, não é necessário que o aborto se consuma, ok? Pode ter a tentativa, mesmo assim já pode ser aplicada essa majorante. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que, por que essa majorante não entra no artigo 124, professora? Por que ela só se aplica aos crimes definidos nos artigos 125 e 126? Por que o legislador, quando redigiu o 127, disse que as penas combinadas nos 2 artigos anteriores é que podem ser majoradas e não entra o 124? Vamos voltar lá para o 124 para ver por quê? Porque o 124 traz a conduta de quem provoca o autoaborto ou consente para que outra pessoa lhe provoque. Então, aqui, essas majorantes, elas incidem se a gestante tiver como resultado da prática abortiva uma lesão corporal de natureza grave ou até a morte. E como vocês sabem, o direito penal pátrio não pune a autolesão e nem o ato de matar-se. Portanto, se ela vier a sobreviver, se ela tiver alguma lesão corporal de natureza grave, se a prática for do artigo 124, ela não responde, a gestante não responde com essas majorantes. Essas majorantes só se aplicam, portanto, ao provocador, ao agente provocador do aborto, né? Que vai responder ou pelo 125 ou pelo 126, tá? E aí está presente, sim, a conduta do preterdolo, né? O agente, ele pode, querendo dolo direto, querendo, ou assumindo dolo eventual, né? Assumindo dolo eventual, o agente querendo ou assumindo o resultado mais grave, ele vai responder pelos 2 crimes, tá? Se ele estiver querendo, vai responder pelos 2 crimes, conforme o caso. Ele vai responder tanto pelo crime de aborto, né? Como também pelo crime de lesões corporais ou também pelo crime de homicídio, né? Dependendo aqui do resultado. Em concurso formal, artigo 70, que nós já estudamos, certo? Bom, nós temos ainda a figura do aborto legal, que exclui o crime, tá? Exclusão do crime.
O 128 diz que não se pune o aborto praticado por médico. Por médico. Inciso 1 fala do aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, né? Ou aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, aqui nós temos, pessoal, dois tipos de aborto. O chamado aborto necessário, que também é chamado de aborto terapêutico, né? E nós temos também o aborto sentimental, humanitário ou ético, que é esse daqui. É o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, tá? São espécies de aborto em que o aborto é legal, ou seja, a lei permite que ele seja realizado, tá? Então, para a maioria da doutrina, nós temos aqui duas causas especiais de exclusão da ilicitude, né? O fato não é ilícito, não é antijurídico, tá? Vamos analisar cada uma delas, tá? Quando é que nós temos o aborto legal? Quando é que nós temos a exclusão, portanto, do crime de aborto? No caso do aborto necessário, nós precisamos observar se estão presentes esses requisitos cumulativos, tá? No aborto necessário, é indispensável o preenchimento dessas três condições. O aborto, ele tem que ser praticado por um médico, tá? Praticado por médico. E aqui não é necessário que o médico seja especialista na área de ginecologia, obstetrícia, né? Porque caso seja necessária a realização do aborto por um médico que não tem essa especialidade, não tem problema nenhum, porque a lei penal não diz, vou voltar, médico, não diz que tem que ser o médico perito naquilo ali, especialista naquilo ali, tem que ser médico. Professora, o aborto necessário, tá? Ele é necessário para salvar a vida da gestante, né? Perigo de vida da gestante. E se não tiver médico? Tá? E for necessário fazer esse aborto, né? Então, imagina a situação em que é necessária a realização do aborto por alguém que não tem habilitação profissional do médico. Me dá um exemplo, professor, uma parteira, um farmacêutico, tá? Um enfermeiro, não sei. O fato vai ser típico, sim, mas o agente vai estar cobertado pela discriminante do estado de necessidade, né? Então, a mesma solução se a própria gestante pratica o aborto motivada pelo espírito de salvar a própria vida. Se a gestante praticou o aborto para salvar a própria vida, ela também vai estar cobertada pela discriminante do estado de necessidade. Para alguns, isso, aliás, torna o fato atípico. Enfim, mas aqui recairia, né, o caso da excludente do estado de necessidade. Outro requisito é o perigo de vida da gestante. Não basta o perigo para a saúde da gestante, é necessário o perigo para a vida da gestante. E a impossibilidade de uso de outro meio para salvá-la, né? Não pode o médico escolher o meio mais cômodo, porque se houver uma outra maneira que não interrompa a gravidez para salvar a vida da gestante, e o médico não optar por essa outra maneira, né? Ele vai estar cometendo, ele vai responder pelo crime, tá? Então, o médico não pode escolher interromper a gravidez por ser o meio mais cômodo, né? Se tiver outra maneira, não interrompendo a vida da gestante, não interrompendo a gravidez e podendo salvar a vida da gestante, e ele praticar mesmo assim o aborto, ele vai responder pelo crime, tá? E aqui a maioria da doutrina entende que não existe a necessidade do consentimento da gestante para a realização desse aborto necessário, né? Basta que o médico entenda que é indispensável, né? Não é necessário o consentimento da gestante, nem necessária a autorização judicial. E o aborto sentimental, professor? O aborto sentimental é aquele aborto no caso de gravidez resultante de estupro, né? E aí nós temos que, para que seja excluído o crime, devem estar presentes também 3 condições. Tem que o aborto ser praticado por médico, e aqui, cuidado. Caso seja realizado por outra pessoa que não seja médica
que não tem habilitação legal para isso, vai existir sim o crime. Não vai estar presente aqui, como foi aqui, como eu mencionei aqui, que se for realizado, por exemplo, por uma parteira, vai estar cobertado pelo estado de necessidade. Aqui no aborto sentimental isso não acontece. Ele só pode ser praticado por médico, tá? Não se ajusta aqui qualquer causa de justificação, tá? Porque aqui nós não temos uma situação de perigo para a vida da gestante, né? Diferente daqui do aborto necessário. Então, não tem nenhuma discriminante. Se for praticado pela própria gestante, né, no caso do autoaborto, a depender das circunstâncias, aí alguns entendem que pode caracterizar a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, né, que é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Outro requisito é que a gravidez seja resultante de estupro, né, e tem que existir o prévio consentimento da gestante, diferente daqui também, tem que existir o prévio consentimento da gestante ou do seu representante. Preferência é que esse consentimento seja de uma forma, seja o mais formal possível, né, acompanhado de um boletim de ocorrência, acompanhado de testemunhas, justamente para deixar o médico a salvo de qualquer responsabilização pela conduta, tá? Não é necessário, obviamente, uma sentença condenatória do crime de estupro ou uma autorização judicial. Não, nós sabemos que a justiça no Brasil é extremamente lenta e aí a gestação já teria chegado ao final. Não teria sentido falarmos sequer em aborto, tá? Mas é necessário o consentimento da gestante, sim, e do seu representante legal. Gostaria ainda de comentar com vocês, para finalizarmos, aborto do feto anencéfalo. O Código Penal, na exposição de motivos, né, na exposição de motivos do Código Penal, está muito clara a incriminação do aborto eugenésico, né, que é o aborto praticado quando estiverem comprovados riscos de que o feto nasça com graves anomalias psíquicas ou físicas. Ou seja, o Código Penal não permite, via de regra, o aborto por causa de riscos concretos, comprovados, de que o feto nasça com alguma anomalia psíquica ou física. Mas nós tivemos, em 2012, o julgamento da DPF 54, né, que eu coloquei para vocês, pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendeu que as gestantes de fetos anencéfalos têm sim o direito de interromper a gravidez, né? Foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada no STF pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, que via a declaração de inconstitucionalidade da interpretação de que, segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, né, do Código Penal. Então, assim, o STF reconheceu que, no caso do feto anencéfalo, que é aquele que tem o feto ou recém-nascido, né, o embrião, que tem uma má formação congênita, né? Ele não possui uma parte do sistema nervoso central, ele não tem os hemisférios cerebrais e tem uma parcela do tronco encefálico, né? Também falta essa parcela do tronco encefálico. Foi muito polêmico, né? Houve muita polêmica em relação a isso, mas o Supremo entendeu que no caso da anencefalia, a ciência médica atua com uma margem de certeza de praticamente 100% de que não é uma vida, não se trata de uma vida em potencial, né? No voto dele, o ministro Marco Aurélio, ele inclusive disse que o feto sem cérebro, como é o caso do anencéfalo, né? Mesmo que biologicamente vivo, ele é juridicamente morto.
Então, por isso ele não goza de proteção jurídica, né? E aí ele coloca que a interrupção da gestação de feto anencéfalo não configura crime contra a vida, que é uma conduta atípica, tá? Então, olha, essa decisão da STF não descriminaliza o aborto, né? Não cria uma exceção ao ato criminoso do aborto, como nós vimos. Ela só decidiu que não deve ser considerado aborto a interrupção terapêutica da gravidez de um feto anencéfalo, só no caso de anencefalia, certo? Então é isso. Coloquei para vocês aqui, quem quiser esses slides, é só entrar em contato comigo. Coloquei para vocês aqui o link dessa notícia que eu coloquei nesse slide para vocês, que vem do próprio site do STF, do portal do STF. Bons estudos e quaisquer dúvidas eu estou à disposição.